Fala, meu povo amado, sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Franco, estamos iniciando a partir de agora a nossa revisão, vamos trabalhar toda a Constituição, então vamos sentar o dedo na matéria porque tem muita coisa para ver, a prova já é domingo, eu vou encarar você como um aluno que já estudou, um aluno que já leu a Constituição, mas eu vou mostrar aqui, quando for necessário, o texto da Constituição, porque eu quero que você veja qual é o artigo que eu estou falando. Tá? Eu vou falar do artigo 1º, 5º, 12, 14, enfim, 144, assim vai indo, tá? Então eu vou trazer aqui o conteúdo, vamos desdobrar o conteúdo e mostrar para você qual é a importância desse conteúdo para fins de prova. Fechou? Vamos lá para o reta final, eu sou o professor Franco, espero que você já tenha me adicionado lá no Instagram, Prof. L. Franco, procura lá e vamos conversar por lá. Quando possível, eu sempre estou lá, tá? Vamos lá então, ó. A primeira coisa que eu vou te mostrar é o artigo 1º. O título 1, o título 2, tá? Eu sei que caiu toda a Constituição, mas os 3 primeiros títulos, o título 1 traz os princípios fundamentais, o título 2 que traz as garantias, direitos e garantias fundamentais, e o título 2 não é só o artigo 5º, o título 2 ele vai até o artigo 17. Então, do 5º ao 17, tudo isso ali é direito e garantia fundamental, é muito importante para você. E o título 3, pessoal, que começa no artigo 18, que vai tratar da organização do Estado. Bom, o teu concurso é um concurso municipal. Geralmente, quando a banca faz concurso municipal, gosta de cobrar o artigo 18, gosta de cobrar o artigo 30 a 31, tá? Que vai trazer as competências do município, tá bom? Então, tudo isso eu vou trazer para você com mais calma e mostrando, inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui para você, mostrando, inclusive, a nossa Constituição Federal, tá? Olha aqui, ó. Aqui está a nossa Constituição Federal. Você tem aí os princípios fundamentais dentro do título 1. Ó, pelo amor de santo Deus, tu não vai me errar uma questão de artigo 1º, cara. O artigo 1º, ele é o principal artigo que nós temos. O título 1, ele vai trazer artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e 4º. Esses 4 primeiros artigos, eles representam os princípios fundamentais. E dentro dos princípios fundamentais, nós temos os fundamentos, artigo 1º, nós temos os 3 poderes, artigo 2º, nós temos os 4 objetivos, artigo 3º, e nós temos os 10 mandamentos, os 10 princípios internacionais do artigo 4º. A banca vai cobrar qualquer um deles. Pode cobrar o 1º, pode cobrar o 2º, o 3º, o 4º, tá? Todos eles representam os princípios fundamentais. Ok? Então, não tem nada a ver com princípios constitucionais. Os princípios constitucionais estão lá no artigo 37, que é o famoso LIMPE. Lembra do LIMPE? Então, quando a prova cobra princípios fundamentais, tu vai pegar e vai ler o título 1, meu amigo. O título 1, que trata de princípios fundamentais. Onde nós teremos o artigo 1º, que vai tratar dos 5 pilares, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os 5 pilares da República. Eles estão no artigo 1º. Aliás, falar em república, o nosso Brasil é uma república federativa. Então a forma de Estado é federação, a forma de governo é república. O próprio nome do Brasil já denuncia isso. Então nós somos uma república, forma de governo, e uma forma de Estado chamada federação. República Federativa do Brasil. Tá? E no primeiro artigo, ainda nós temos o nosso regime. É o regime democrático de direito. Tá bom? Então são 3 coisinhas básicas que o artigo 1º te entrega. Nós somos uma república, forma de governo. Nós somos uma federação, forma de Estado, e nós somos democratas, ou seja, nós estamos aqui vivendo um regime democrático, tá bom? Regime de governo, democracia. Para fechar, lá mais para frente você vai perceber, o artigo 84 vai tratar das responsabilidades, das atribuições do presidente. Então, pelo artigo 84, o que nós temos? Que o sistema que o Brasil adotou é presidencialista. O sistema de governo presidencialista. Tudo isso você já viu comigo nos cursos, enfim. Só estou aqui, ó, citando para você para antenar, tá? Então isso você viu aqui. Nós estamos falando aqui da nossa querida Constituição. Tudo isso não é novidade, ou pelo menos não poderia ser novidade para você. Quais são os 3 poderes?
três poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um com a sua função típica, por isso que eles são independentes, porém cada um deles pode exercer a função do outro de forma atípica, por isso que eles são harmônicos. Então, os três poderes do Estado são independentes, cada um tem a sua função, e harmônicos, porque cada um vai exercer a função do outro, cada um cuida do outro, né? E há esse controle mútuo, né? Fechou? Bom, o artigo 3º, pessoal, vai trazer os objetivos. Lembra dos objetivos? Quais são os... Como é que eu identifico, Franco, um objetivo na prova? É só você procurar o verbo, não é assim? Não, não é assim. Quando você procura um verbo e acha, muito bem, parabéns. Agora, vamos conferir se esse verbo é um verbo do artigo 3º. Por que eu estou falando em verbo? Porque quando você trata de objetivos a ser alcançado, bom, parado você não alcança o objetivo, ou alcança? Paradão? Não, para alcançar o objetivo tem que correr atrás. Então precisa de uma ação. Por isso que esses objetivos que o artigo 3º traz são objetivos que demandam ação. No verbo construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Esses são os artigos, esses são os verbos da ação. Agora, se eu não tenho verbo, eu vou ter mesmo assim um objetivo? A resposta é sim. Lembra que é sim? Se eu não tenho um verbo ali, não veio, por exemplo, construir uma sociedade justa, livre e solidária. Não veio assim. Mas veio assim, ó. A construção de uma sociedade justa, livre e solidária permanece sendo um objetivo? Porque não tem mais verbo. Você troca o construir pela a construção. Tá vendo? Então essa dica de você buscar o verbo pode não dar certo. Então não fique só buscando o verbo. Tenta buscar a expressão em si, né? A construção, a garantia, né? A promoção do bem, entendeu? Você vai entender lendo, obviamente, o artigo 3º. O artigo 4º, pessoal, ele faz parte, ele fecha, inclusive, os princípios fundamentais. O artigo 4º, ele vai trazer os 10 princípios internacionais que o Brasil precisa estar de olho, precisa praticar quando da relação externa. Né? E tu vai perceber que são princípios totalmente desarmamentistas, né? São princípios pacíficos, de respeito à independência alheia, né? Respeito à soberania dos outros estados. É só você observar, ó, qual é o primeiro princípio que o Brasil observa na relação internacional? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio do terrorismo e racismo. Anota esse aqui. Por quê? Porque as bancas amam este repúdio. O Brasil repudia internacionalmente 2 crimes. Quais são os 2 crimes? Terrorismo e racismo. Tá, deixa eu só aumentar a letra aqui, porque eu acho que está muito pequena, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aumentar a letra aqui. Aumentou, aumentou, aumentou. Tá? Ainda bem que tu pensou agora nisso, né, Franco? Vamos lá, vamos dobrar aqui, ó. Dobramos a meta, como dizia a Dilmona. Dobramos a meta. Era 100, agora foi para 200. Eu acho que melhorou para você, tá? Perdão aí que fiquei falando ali, porque é a primeira vez que eu estou usando aqui a Constituição na íntegra, tá? Inclusive está lá no site do Planalto ainda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero correr aqui para poder passar o máximo de conteúdo. Então, tu já viu o artigo 1º, tu já viu o artigo 2º, já viu o artigo 3º. E o artigo 4º, pessoal, ele traz os princípios internacionais, tá? Esse artigo 4º, o que eu quero que você lembre? A questão do respeito à paz, da defesa à paz, do respeito da independência nacional, enfim, da prevalência dos direitos humanos, a solução pacífica. O Brasil é paz e amor, cara. O Brasil é paz e amor, entendeu? Qualquer coisa que fuja a essa questão não é princípio internacional. Agora, eu quero que você marque 2 aí. Repúdio ao terrorismo e racismo, isso é fato. Tá? E são 2 crimes e eles vão falar assim, ó, o Brasil repudia o genocídio e o feminicídio. Não, não. O Brasil considera crime, tipifica como crime, mas a Constituição diz que o Brasil vai repudiar internacionalmente 2 crimes. E quais são eles? O terrorismo e o racismo. Eles vão trocar, eles vão misturar e você vai ficar firme. Terrorismo e racismo. Esses são os crimes que o Brasil repudia. Outra, concessão de asilo político. Eu não sei por que
Não sei por quê. Toda e qualquer banca, toda e qualquer prova, aparece lá o tal do asilo político. Então, sim, o Brasil concede asilo político. Sim, o Brasil tem lá como um princípio internacional a concessão do asilo político, tá? Beleza? Não é obrigatório, é uma análise feita pelo governo brasileiro. Se for o caso, o Brasil concederá asilo político. Então, isso aí como princípio internacional. Aí nós entramos aqui, pessoal, no título 2. Lembrando que o título 2, ele começa no artigo 5º, vai até o artigo 17, tá? O título 2, que vai tratar de direitos e garantias fundamentais, não é só o artigo 5º, beleza? E aqui eu vou tratar com uma certa pressa, obviamente, alguns incisos que eu acho que pode vir, tá? Vamos lá. Quais são os incisos que eu acho que pode vir? A questão da tortura, tá? O inciso 3, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desagradante, nem a tratamento degradante, então, né, tratamento desumano, degradante, o Brasil veda totalmente a tortura, tipifica isso como crime, inclusive, tá? Então não há exceção quanto a isso. Outro detalhe, a manifestação do pensamento é livre, pessoal, sendo o anonimato vedado. A manifestação do pensamento é livre. Inclusive, está dentro do direito de reunião também. Você pode se reunir para pedir a cabeça do Bolsonaro, pode se reunir para poder defender a maconha, não tem problema. Não tem problema. Pode defender a volta do regime militar, tranquilo. Pode pedir, porque é livre a manifestação do pensamento. Agora, não pode fazer isso de forma anônima, tá? Fechou? Bom, outra questão que muito provavelmente vai vir para você é a questão do inciso 9, tá? O inciso 9 fala assim, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Então, meu amigo, não há exceção para censura, não há exceção para tortura. Lembra disso? Não há exceção. Então, se cair assim para você, a Constituição veda a censura, vírgula, salvo nos casos de, já era. A questão está errada. Não tem exceção, tá? A Constituição veda a tortura. A Constituição veda a censura. Não tem exceção, tá bom? Não cai nesse conto vigário aí. Bom, aí nós vamos para as inviolabilidades. Nós temos duas situações importantes, ó. A casa e a inviolabilidade das comunicações. O que o artigo traz, ó? A casa é asilo inviolável, ponto. Ponto. Esta é a regra. Mas eu posso entrar na casa do Tício? Posso. Quando? Quando ele está em flagrante, quando está acontecendo um flagrante, quando eu tenho quase certeza que aquele flagrante está acontecendo, então a PM pode meter o pé na porta e ir lá salvar a Mévia que está apanhando o marido, uma Maria da Penha, tá? Então na questão de flagrância você pode entrar, na questão de desastre você pode entrar para prestar socorro. Então flagrante delito ou prestação de socorro, você pode entrar na casa do outro a qualquer momento. Agora, cuida muito bem isso aqui. Para cumprir uma ordem judicial, e tem que ser ordem judicial, não pode ser do delegado, do promotor, tem que ser juiz. Para cumprir a ordem do juiz, tem que ser de dia, tá? Então, para cumprir a ordem judicial, você pode entrar, sim, contra a vontade do morador, porém de dia. Tem que ser de dia. E aí vem a pergunta, o que é dia, Franco? Nós temos duas correntes muito fortes. Dia é das 6 da manhã às 18 horas, esse é o dia, é uma forma de você contar, é uma teoria cronológica, né? Então, das 6 às 18. E nós temos a teoria que o STF já usou, que é a teoria mais natural, digamos assim, né? Que usa a aurora, o crepúsculo, como sendo um início e um fim, né? Que é quando o sol nasce e o sol se põe. Ou seja, enquanto eu tenho luz solar, eu posso considerar dia. Se eu não tenho luz solar, eu não tenho dia. Não sei qual que a banca vai usar, qualquer uma delas está correta, tá? Cuida só um detalhe que nós temos agora a nova lei de abuso de autoridade, que diz o seguinte, você não pode cumprir ordem judicial depois das 21 até as 5 da manhã. Das 18 horas às 6 da manhã, se tu considerar isso como patamar, das 18 horas às 6 da manhã, é considerado noite. Então o ato cumprido é ilegal. Ele vai ser nulo. Agora,
Se você cumpre o mandato das 21 às 5, além de ser um ato nulo, é abuso de autoridade. Entendeu? Então toma cuidado aí que se eles explorarem um pouquinho, eles vão perguntar sobre isso. Bom, a questão da inviolabilidade das correspondências, eu vou pular direto para as comunicações. Meu amigo, a interceptação, obrigatoriamente tem que ter uma terceira pessoa. Tem o Tício falando de um lado, o Mévio ouvindo o outro. Tício falando, Mévio escutando. Quem é que está no meio? A polícia. O Caio está no meio, né, com as anteninhas. Para que o Caio possa captar, receber, gravar a conversa entre Tício e Mévio, precisa de um pedido do delegado ou do promotor, precisa de uma autorização de um juiz, e não é qualquer juiz, tem que ser um juiz competente, e precisa ser no inquérito policial ou numa ação penal. A ação civil não cabe essa prova. A separação de corpos não cabe essa prova. PAD, improbidade, contravenções, não cabe essa prova. Tem que ser um inquérito policial ou uma ação penal que esteja investigando ou já processando um crime, apenado com reclusão. Então, não é qualquer um que vai aprovar uma interceptação telefônica, tá? Fechou? Então, cuidado aí com esse inciso 11 e 12, tá? Trabalha a questão das inviolabilidades. Avançando, anota aí para mim, por favor, o inciso 16, tá? Que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Duas informações importantes. Primeiro, vou ratificar o que está na Constituição. Independentemente de autorização. Não precisa de autorização para fazer reunião. Pelo amor de Deus, para de errar essa questão. Não precisa de autorização para a reunião. Ponto. Segundo, olha aqui, ó. Tá vendo a parte final ali? Sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade. A autoridade. Este prévio aviso, o STF também desconsiderou. Você vai passar um risco ali. Esse prévio aviso não é mais necessário. O STF disse que ante a novas tecnologias, em tempos de redes sociais, nós não precisamos mais fazer o prévio aviso. Porque o prévio aviso era para avisar a autoridade que teria algo lá no domingo de manhã, tal dia, tal hora. Hoje, todo mundo fica sabendo através de Facebook, Instagram, WhatsApp e assim por diante. Então, ficou obsoleto o prévio aviso. Não precisa do prévio aviso. Se isso cair para você, pode marcar correto, tá? A associação, moçada, tem um monte de coisa para associação, tá? Um monte de situação. Eu sempre gosto de destacar duas coisas. Primeiro, também não precisa de autorização do Estado para criar uma associação. Beleza? Não precisa. E outro detalhe, para que eu possa extinguir uma associação, tá? Inciso 19, para que eu possa extinguir ou dissolver compulsoriamente a minha associação, eu preciso de uma decisão com trânsito julgado. Uma decisão judicial com trânsito julgado. Se eu quero, por exemplo, suspender a minha associação, tem que ser uma decisão judicial? Tem que ser judicial, porém, não preciso do trânsito julgado, tá? Então, anota aí essa questão da associação. Bom, avançando ainda, eu quero pegar a parte penal. Eu sempre gosto de conversar sobre a questão do júri, tá? Lembrem-se, o júri, moçada, o júri é previsto aí no 38, né? O júri, ele tem todo o seu regramento no CPP, no Código Penal, no Código de Processo Penal. Só que o júri tem uma base constitucional. Você está vendo ele aqui, ó, tá? Ele é um tribunal reconhecido pela Constituição Federal. E o júri, ele tem não a ampla defesa, mas a plenitude de defesa. A plenitude de defesa, você pode alegar, né, inclusive pode confessar, né, e para o júri, mesmo você tendo confessado aquele crime, você pode ser absolvido, né, por que nós chamamos de um bem à sociedade.
né? Então aquele pai que matou o estuprador da filha no calor do flagrante, né? Ele falou, ó, matei mesmo, estava lá estuprando minha filha e matei e vou pagar a minha condena, acabou. E mataria de novo, né? E aí vai lá o júri e absolve, né? Então é plenitude de defesa. Bom, sigilo das votações, tá? Não é da sessão, então tem que tomar cuidado. Então, hoje até é tão levada tão a sério esse sigilo das votações, que nós temos inclusive abrir apenas 4 votos dos 7, né? Então você não abre a totalidade dos votos para não expor os jurados, né? Soberania dos veredictos, né? Tem uma certa restrição de recurso, não se há de falar em recurso para absolvição, obviamente. Cabe recurso aqui? Cabe, mas para um novo júri, tá? E nós temos a principal informação, que é a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Meu amigo, se tu vai para a prova domingo e não sabe para que serve um júri, já era, você está fora de combate, me dê desculpa, mas pelo menos isso aqui tem que saber. Para que vai a júri? Quem é que vai ser julgado no júri? Né? Basicamente aquele que não tem foro privilegiado, o foro privilegiado previsto na Constituição Federal, né? Ante a súmula vinculante número 45, e aqueles cidadãos normais, eu e você, né? Aqueles que cometerem um crime contra a vida serão levados a júri, tá? Vamos lá. Aí tem vários princípios, pessoal. Eu recomendaria aí para aqueles que irão fazer concurso para guarda municipal, leia com calma os direitos do preso, direito ao silêncio, direito de informar o juiz, informar a família, direito das presidiárias manter os seus filhos, né, para amamentação, direito de integridade física, moral, todos aqueles direitos do preso, pega ali e estuda com calma, tá? Vamos lá. Deixa eu só passar para ti as penas possíveis, né? As possíveis você já sabe, privação e restrição de liberdade, que é a cadeia, a hashtag. Lembra da hashtag? Ó, hashtag, tá? Jaula, é possível. O perdimento de bens, que é a única que pode passar da pessoa do condenado. Então, normalmente, pessoal, o condenado vai cumprir a pena, seja ele quem for, tá? Então, o condenado vai cumprir a pena. Agora, tem uma pena que pode passar da figura do condenado, que é exatamente esse perdimento de bens, essa perda de bens. Anota isso, por favor. A multa, a prestação social alternativa e a suspensão e interdição de direitos, tá? Aquilo que eu não posso aplicar, meu amigo, não pode aplicar. Não pode aplicar. São 5 penas que eu posso aplicar: restritivo de liberdade, perda de bens, multa, social alternativa e a cassação de direitos, né? A suspensão de direitos. Essas eu posso aplicar. Agora, tem 5 que eu não posso: morte, perpétua, cruel, trabalho forçado e banimento. Essas 5 eu não posso aplicar no Brasil, salvo uma, que é a morte. A morte é a única pena vedada que eu posso aplicar no caso de guerra declarada, tá? Então não te esqueça, tá aqui, ó, a guerra é a única que eu posso aplicar no caso de guerra declarada, tá bom? Vamos lá, vamos descendo. Vamos descendo. Vamos lá para a questão, ó, direito dos presos, tem muito direito de preso aqui, pessoal. Ó, vou destacar aqui as 5 ações mandamentais, tá? Outro detalhe, você precisa conhecer as ações. Ah, mas o meu concurso não é para direito, não é? Eu não vou ser procurador de Canoas. Meu amigo, por mais que o teu cargo não seja o de procurador de Canoas, tu precisa conhecer quais são as 5 ações. Eu fiz até uma tabelinha para você, quem é meu aluno sabe, né? Nós ficamos horas e horas falando da tabelinha. Mas lembre-se, quando a pergunta for de ações garantistas ou ações mandamentais, a resposta será habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de segurança, ou mandado de junção, ou a ação popular. Para que você impetra habeas corpus? Dei-me o corpo. Para quê? Porque você está preso ou está na iminência de ser preso. Entendeu? Então, tu só vai marcar como correta o habeas corpus se na questão estiver narrando uma prisão. E uma prisão ilegal. Uma prisão ilegal. Ou na iminência de ser preso de forma irregular. Aí caberá habeas corpus. Direito de ir e vir e permanecer. Tá?
Onde que você vai propor o HD? O HD veio para salvar os dados pessoais. Eu quero ter acesso aos meus dados pessoais. Eu quero retificar os meus dados pessoais. Você vai pedir administrativamente, vai ter a negativa, o não fornecimento dos dados. Aí você vai poder propor uma ação chamada habeas data, para que você tenha acesso aos seus dados. Agora, se não é habeas corpus e não é habeas data, qual é a ação cabível? Já que eu tenho um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Mandado de segurança, exatamente. Mandado de segurança que poderá ser individual ou coletivo, né? Ambos estão previstos na Constituição Federal. Fechou? Estamos falando agora de uma falta de norma regulamentadora. Cara, apareceu falta de norma regulamentadora, você vai aonde? No mandado de junção. Mandado de junção, que é quando você tem um direito previsto na Constituição, ainda não regulamentado. Então é mandado de junção. Tiro certeiro. Existe o mandado de junção coletivo? Existe. Ele não está na Constituição. Ele está lá na lei do mandado de junção, tá? Bom, não é nenhuma dessas a resposta. A resposta vai ser uma ação popular. Por que será a ação popular? Porque eu estou falando de um direito difuso. Eu estou falando de um direito que é de todos. Meio ambiente equilibrado, acesso à cultura, patrimônio público bem defendido, probidade administrativa. Então são direitos difusos, né? Que são defendidos pela ação popular. Agora você vai para a segunda coluna, segunda linha da nossa tabelinha. Quem vai entrar? Quem é que pode entrar com habeas corpus? Somente eu e você, pessoa física, confere? Não. Eu posso entrar com habeas corpus, mesmo sem ser advogado, não precisa de advogado, mas a pessoa jurídica também pode. Como que a pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus se ela não pode ser presa? Exatamente. A pessoa jurídica, um CNPJ, pode entrar com habeas corpus em prol de uma pessoa física, entendeu? Então a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode. A pessoa jurídica pode impetrar ação popular? Não. Por quê? Porque a ação popular somente eu como cidadão posso ingressar. Tá? Cidadão brasileiro ou cidadã brasileira é o único legitimado para entrar com a ação popular. Os demais, qualquer pessoa física ou jurídica pode entrar com HD, MI, MS, tá? O único detalhe aqui é no que tange às custas, lembra das custas? A habeas corpus, habeas data e ação popular não pagam custas, nem sucumbências, nem taxas, nem tarifas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Os dois M's pagam, né? Pagam custas. Passando, nós vamos aqui para voando baixo, né? Eu só vou lá para os parágrafos, pessoal. Olha o tamanho do parágrafo terceiro, né? Tem um monte de detalhe aí. E aí, assim, se eu fosse o avaliador, eu colocaria uma questão de parágrafo. Colocaria lá o parágrafo segundo, o parágrafo terceiro, primeiro, quarto. Mas o mais caidor, né? Aquele que mais cai em prova é o parágrafo terceiro. Então você vai fazer o seguinte, no dia da prova, você vai ler o parágrafo terceiro. O que é o parágrafo terceiro? Ele vai tratar dos tratados internacionais de direitos humanos. Então ele vai trazer uma constitucionalidade formal aos tratados de direitos humanos. E como que ele faz isso? Ele obriga que o Congresso Nacional, ao homologar o Tratado de Direitos Humanos, o aprove pelo mesmo crivo da PEC. Como é que é isso? 2 votações nas 2 casas do Congresso. Então é uma votação na Câmara, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Quantas eleições eu tenho? 4 votações. E qual é o quórum? 3/5. 3/5. Onde está isso? No parágrafo terceiro. Agora, toma cuidado, tá? Porque tem que ser um tratado de direitos humanos. Fechou? Se for qualquer outro tipo de tratado, não vai passar pelo parágrafo terceiro. Tá? Tu tá percebendo que nós estamos atropelando aqui, né? Eu acho que você já leu isso aqui, já assistiu a aula. Só estou puxando gatilhos, tá? Trazendo aqui algumas situações importantes. Vamos lá. Direitos sociais, pessoal. Direitos sociais, não sei se vai aparecer na tua prova, mas enfim,
Eu só gosto de lembrar aí que o rol do artigo 6º ele é aberto, ele é exemplificativo, né? O direito social é um direito fundamental, óbvio, o direito social é um direito fundamental, porque ele está no título 2, né? E o que mais cai é a questão da alimentação, da moradia e do transporte. Por quê? Porque são os mais importantes? Não, porque esses 3 direitos foram incorporados depois. A alimentação, a moradia e o transporte, tá? Então, claro que não é o mais importante, dado que nós temos saúde, educação, trabalho, mas esses 3 foram incorporados via emenda constitucional. Vamos lá. Eu gosto de sempre conversar com vocês sobre o parágrafo único do artigo 37, do artigo 7º, né? Que ele vai tratar aí sobre a emenda 72. Esse parágrafo único, pessoal, ele vai mostrar para nós quais são os direitos sociais que eu entrego para os trabalhadores domésticos, tá? Então, alguns direitos sociais eu não entrego. E como que eu sei disso? Na leitura do parágrafo único do artigo 7º. Vou te citar alguns aqui, ó. Quais são os direitos sociais que eu não entrego aos trabalhadores domésticos? Divisão de lucro é o primeiro. Até porque o trabalhador doméstico ele não dá lucro ao patrão, por isso que ele é doméstico. Divisão de lucro, então, está fora. Insalubridade, penosidade, adicional de insalubridade, penosidade, a questão do turno único. Pode não estar aí, turno único de 6 horas também não é entregue. Tá? Então, vários direitos sociais previstos no artigo 7º eu não entrego aos domésticos. Tá? O artigo 8º ele vai trazer sindicalização. Cara, sindicalização, eu vou direto no que vai cair, ó. É lá na questão da eleição do aposentado. Ele sempre pergunta a mesma coisa. O aposentado pode votar e ser votado na eleição sindical. Certo? Certo. Claro que sim. Não é porque o cara está aposentado que ele não pode participar do sindicato. Então, se ele está aposentado do serviço, mas está ativo no sindicato, ele pode votar e ser votado. Tranquilo. E essa tal imunidade, Franco, sindical. A imunidade sindical, pessoal, está lá no inciso 8 do artigo 8 e fala assim, ó. Ninguém, né, pode ser demitido sem justa causa, obviamente, sem justa causa. Desde o momento que você registra a candidatura como representante do sindicato e, caso eleito, durante o mandato e até 1 ano depois que saiu do cargo, como presidente ou suplente do sindicato. Então, se você é trabalhador, está lá pleiteando uma vaga no sindicato, no momento que você registra a candidatura, tu não pode ser demitido. Elegeu durante o mandato, mais 1 ano, tu não pode ser demitido. Tá? A questão da greve é autorizada, obviamente, é um direito social coletivo, juntamente com a representação. Nacionalidade, pessoal, tem que ler, não adianta. Você tem que saber como é que eu faço para transformar uma pessoa em brasileiro nato ou naturalizado. Nacionalidade é extremamente importante, até para você matar uma questão de extradição. A extradição está lá em cima, está lá no artigo 5º. Você não extradita o brasileiro nato. Tá, mas quem é o brasileiro nato? Tem que saber. Tá, você até pode extraditar o brasileiro naturalizado, mas quem é o naturalizado? Né? Quando que você pode extraditar o brasileiro naturalizado? Se esse naturalizado cometeu um crime comum antes, enquanto ele era estrangeiro. Ou se ele cometeu um crime de tráfico. Porque o crime de tráfico não importa quando. Se o camarada é brasileiro naturalizado, cometeu um crime de tráfico fora do Brasil e voltou para o Brasil, ele vai ser preso aqui e, se caso tenha sido pedida a sua extradição, mesmo sendo um brasileiro, ele vai ser mandado embora, tá? Então, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado, se for por crime de tráfico ou crime comum cometido antes da naturalização. Esse brasileiro naturalizado, pessoal, ele está lá no 12.2, tá? Você tem 2 critérios, um de forma ordinária, que é aquele oriundo de país que fala o português, né? Só vai exigir 1 ano de casa, 1 ano de residência brasileira e mais idoneidade moral.
E nós temos também o brasileiro naturalizado, que é de qualquer outro país, porém tem que ficar aqui 15 anos. Né? Tá vendo aí, ó, 15 anos. E, nesse caso, sem condenação penal. Tá? Fechou? Então, vamos lá. Detalhe. O brasileiro nato, tá aqui, ó, brasileiro nato, inciso 12.1. Nós temos 2 critérios para transformar uma pessoa em brasileiro nato. E os solis, aquele que nasce no Brasil é brasileiro, fechou? E os sanguíneos, que nasce fora do Brasil, porém tem vínculo de sangue. Não importa onde você venha a nascer, mas é filho de brasileiro. Sendo filho de brasileiro ou brasileira, você então poderá ser considerado brasileiro nato, mesmo ter nascido fora do país, tá? Então dá uma olhadinha com calma aí nos incisos 1 e 2 do artigo 12. De pronto, pessoal, eu vou para o parágrafo 3º. Ó, esse parágrafo 3º cai demais em prova. Tem que saber quais são os cargos de brasileiro nato. Quais são eles? Presidente, vice-presidente, ministro Supremo, oficiais de Forças Armadas, diplomatas, ministro de Estado da Defesa. Né? Então tem que saber quais são os cargos de brasileiro nato. Eles estão aqui, ó, no parágrafo 3º. Tá bom? Vamos lá. O parágrafo 4º fala da perda, né? Tem que tomar cuidado aí para entender como é que funciona. Veja, eu como brasileiro nato, eu posso perder a minha nacionalidade? Sim ou não? Sim. Eu como brasileiro nato, eu posso deixar de ser brasileiro? Sim. Ué, mas como assim? Se eu optar em ser argentino, assim que eu me tornar argentino, eu deixo de ser brasileiro. Se eu não conseguir encaixar nas hipóteses de dupla nacionalidade, assim que eu for fazer uma nova opção, eu deixo de ser brasileiro. Então, o brasileiro nato pode deixar de ser brasileiro, é só fazer opção. Tá aí no parágrafo 4º, tá bom? Então, cuidado aí, não vai ficar optando para ser argentino. Bom, direitos políticos. Moçada, eu vou direto aqui no alistamento, tá? Direitos políticos é fundamental também conhecer, tem que saber, é um direito fundamental. É quando você, de fato, se torna um cidadão, porque lá no artigo 12, você torna a pessoa nacional brasileiro. No artigo 14, você torna esse nacional brasileiro em cidadão brasileiro. Como que eu faço isso? Eu pego esse brasileirinho, eu pego esse brasileiro, que já é brasileiro, nato ou naturalizado, mas ele já é brasileiro, artigo 12, e eu faço a ele um cidadão ao alistar como eleitor. Então, o alistamento eleitoral é a aquisição do direito político ativo. No momento que eu adquiro o direito político ativo, que é o direito de votar, só direito de votar, eu posso afirmar que eu sou um cidadão. Posso entrar com ação popular, né? Posso votar, posso dar os meus pitacos lá na iniciativa popular, entendeu? Porque eu já tenho título de eleitor. Eu já sou considerado cidadão brasileiro. Qual é o documento que registra e que comprova que eu sou um cidadão brasileiro? O passaporte? Não. O RG? Não. CPF? Não. Certidão de nascimento? Não. O documento que comprova que eu sou um cidadão brasileiro é o título de eleitor. Porque ali comprova que eu estou alistado na Justiça Eleitoral e eu tenho direito político ativo, tá? E eu posso votar. Falar em votar, como que funciona a questão do voto? Do 0 ao 16, eu posso votar? Não, o meu voto é vedado, proibido. Do 0 ao 16, não tem voto. Do 16 ao 18, o meu voto é facultativo. Eu posso votar, caso seja já alistado, eu posso votar. Dos 18 até os 70, dos 18 até os 70, nós temos um voto obrigatório. E dos 70 para frente, até quando Deus quiser, literalmente, né? Quando Deus puxar, aí não vota mais. Mas dos 70 para frente, você volta a ter o voto facultativo, tá bom? Então esta é a linha do tempo do voto.
Os analfabetos, pessoal, analfabetos, têm o voto facultativo. Analfabeto, voto facultativo. Eu sou analfabeto, vou lá, me alisto e eu posso votar? Pode. Aí se não for votar, não tem problema. O analfabeto pode ser votado? Não. Então o analfabeto ele tem direito político ativo, mas ele não tem direito político passivo, que é quando você recebe o voto. Aliás, nem o analfabeto e muito menos os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Vou te mostrar aqui, ó. Inalistáveis. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os militares em serviço militar obrigatório, ou seja, os conscritos. Eles são chamados de inalistáveis. Eles não votam e não podem ser votados. Os inalistáveis não votam e não podem ser votados, tá? Requisito de elegibilidade, né? Eu sempre destaco aqui a questão das idades, tem que saber, né? 35 anos para presidente, vice e senador, 30 anos para governador e vice, 21 para deputado e prefeito e vice e juiz de paz, e 18 anos, o único cargo possível com 18 anos é o vereador, beleza? Bom, as inelegibilidades, que sempre é importante você saber, né? Cuidado com a reflexa, que é o do parágrafo 7º. Aqui nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 18, recomendo que você leia. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque se é súmula vinculante, tem que ser do Supremo. Então, lá na SV 18, você vai ter uma complementação do parágrafo 7º do artigo 14, tá? Por quê? Porque ali, pessoal, vai atingir de forma reflexa os parentes daquele que é o mandatário do executivo. Presidente, governador, o prefeito. Parente até segundo grau e os cônjuges. Não podem sair candidato na circunscrição do seu mandatário, a não ser que tenha já um cargo eletivo e vá à reeleição. Por que eu acho importante você saber o 7º e o 8º? Porque o 7º e o 8º, pessoal, tem exemplo muito atual, que é o filho do presidente, né, o Carlos Bolsonaro, que foi possível dele buscar reeleição a vereador no Rio de Janeiro, porque ele já era vereador, e veja que ele é filho do presidente, então ele não poderia concorrer a nada no Brasil, porque a circunscrição do presidente é nacional. Mas por que o Carlos Bolsonaro pôde fazer o concurso? Pôde fazer a eleição, né? Participar da eleição, porque ele já era vereador e foi à reeleição. Ou seja, ele pegou e aproveitou a parte última, ó. Ele pegou esse salvo aqui, ó. Tá vendo, ó? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então ele foi salvo pela vírgula. Vírgula salvo se já for vereador e for concorrer novamente a vereador. Então é um exemplo atual, né? A banca pode usar. O outro exemplo atual é esse aqui, ó, do parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, né? Lembra? Agora, será que o conscrito é elegível? Não, cara. O conscrito é inalistável, entendeu? Agora, o militar alistável, ele é elegível. Se ele tem menos de 10 anos, ele tem que se afastar da sua função militar e então participar do pleito como civil. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele mesmo como militar pode participar do pleito. Se eleito for, na diplomação, não é na posse, é na diplomação, ele vai ser levado à aposentadoria. Por que isso é importante? Porque isso aconteceu com o Bolsonaro, o próprio presidente. Lá atrás, quando ele foi eleito pela primeira vez, vereador do Rio de Janeiro, ele já era capitão do Exército, então ele foi aposentado como capitão do Exército e depois seguiu carreira política. Então, meu amigo, esses dois exemplos são exemplos de inelegibilidades que são aplicados aí até como exemplo nacional, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para você algo mais, a questão da perda dos direitos, né? Lembrando que a perda aqui só se reflete no inciso 1, ó, não existe cassação de direito político, uma questão muito corriqueira, né? Não existe cassação de direito político, não existe. O que vai haver é a perda ou a suspensão.
O que é perda? No momento que você tem a tua nacionalidade cancelada. Então, nesse caso aqui, ó, cancelamento de naturalização, você vai ter, então, a perda, tá? O restante, pessoal, basicamente vai ser suspensão, salvo aí uma discussão no inciso 4, né, que ninguém sabe se é perda ou suspensão. Mas, em regra, você vai marcar como suspensão. Joia? Bom, eu vou de pronto aqui, ó, no artigo 18, tá? Eu quero que pelo menos o município você saiba criar. Promete para mim? Então vamos lá. Artigo 18, que vai tratar da organização do Estado, tá? Brasília é a capital do Brasil. Olha que maravilha, tá aqui. E para eu criar um território federal, eu só preciso de uma lei complementar nacional, só isso, porque o território federal ele vai pertencer à União, então não precisa de plebiscito, não precisa de nada. Para criar um território, eu só preciso de lei complementar federal. Para criar um estado, eu preciso de lei complementar federal mais o plebiscito. Mais o plebiscito. Então, plebiscito mais lei complementar federal. Agora, a bucha, a treta está no município. Ó, acompanha comigo aqui, ó. 4 passos para eu criar, para eu extinguir, para eu fundir um município. Primeiro, tenho que ter autorização do governo federal. Tem que ter autorização do Poder Central. Eu tenho que ter uma lei complementar do Congresso Nacional autorizando os estados a modificarem sua estrutura municipal. Opa, eu tenho autorização. Segundo passo, vamos perguntar para a população se eles querem mudar. Quer mudar? Quer. Então vamos fazer um estudo se vale a pena. Faz um estudo de viabilidade municipal. Então eu já tenho autorização do Congresso Nacional, eu já tenho um plebiscito que diz que aquela população quer se unir, quer se separar, quer criar um novo município. E depois eu vou ter um estudo técnico. Olha, é inviável vocês se separarem. Ou é viável vocês se separarem. Então vamos fazer 2 municípios. E quarto, você tem uma lei ordinária estadual. Então você tem uma lei complementar federal, um plebiscito, um estudo técnico e uma lei ordinária estadual que vai modificar o território, tá? Então tudo isso está aqui no parágrafo 4º, tá? Fechou? Eu vou pular de pronto lá para o artigo 30 e eu quero que você acompanhe comigo no replay. Vai lá no artigo 30, pessoal, e vamos trabalhar aqui as competências do município, tá? Artigo 30 é importantíssimo para você, porque o artigo 30 fala da competência dos municípios, tá? Então tu não vai para a prova de um município sem saber qual é a função, a atribuição do município, beleza? Então vamos lá, o município é regido por lei orgânica, você sabe muito bem, isso está no artigo 29, não precisa ficar lendo aquele monte de inciso, tá? Até X habitantes é X vereador, cara, esquece. Leia só o caput do artigo 29 e vem aqui para o artigo 30, tá bom? Artigo 30, o que vai caber ao município? Tudo que for de local. O que for de nível nacional, entrega para a União. O que for de nível regional, entrega para o Estado. Inclusive, o artigo 25 também fala da questão do Estado, tá? Artigo 25 e 26. O que for de competência local, você vai entregar para o município. Mas o que eles cobram em prova? É a questão do transporte, ó. A saúde básica, educação básica, fundamental, transporte coletivo. Tá tudo aqui, ó. Organizar, cumprir, organizar diretamente os serviços públicos de interesse local, inclusive transporte coletivo, tá? Então, transporte coletivo é competência municipal. Outro detalhe, a questão da saúde básica, já falei para você, né? Saúde da população, atendimento básico, né? E a questão da educação, né? Então vai verificar que o ensino fundamental é uma obrigação municipal também. Fechou? Dito isso, pessoal, né? Dá destaque aí o artigo 25 do Estado, artigo 26 que fala dos bens do Estado, artigo 29, 30 e 31 fala também dos municípios, tá? Eu vou pular agora lá para o artigo 84. Por quê? Porque eu quero conversar com você sobre a situação das atribuições do presidente da República, tá?
O título 4, pessoal, eles vão tratar de poderes. O primeiro poder aqui é o poder legislativo. Se eu tivesse mais tempo, obviamente, nós íamos conversar sobre o que o deputado faz, como diz o Tiririca, né? O que o deputado faz, o que o senador faz. Eu vou te dar 4 artigos, tá? Eu vou te dar 4 artigos para você ler. O artigo 5, vamos lá no 5. O artigo 44, tá? Tá aqui, ó. O artigo 44. 44 não, 45, nós dizendo. O artigo 45. O artigo 46. O artigo 48. O 49. O 51 e o 52. Vou repetir. 45, 46, 48, 49, 51 e 52. Passou. Foi 6 artigos. Tu consegue ler 6 artigos? Então, de poder legislativo, promete para mim que você vai ler 6 artigos. 45, 46, 48, 49, que são as atribuições do Congresso Nacional. 51, que é a competência da Câmara. E 52, que é a atribuição do Senado, tá? Meu amigo, noção geral do poder legislativo, você vai ter nesses artigos, tá? Faça um esforço e leia esses artigos. Beleza, Franco, vamos lá. E de poder judiciário? Bom, poder judiciário você vai ter lá nós já chegamos nele, tá? De poder judiciário, eu sempre cito o artigo 92. Cheguei aqui nele, ó. Poder executivo. Por que eu acho que vai vir poder executivo? Porque a tua prova é uma prova de poder executivo, né? Então, muito provavelmente, eles vão colocar questões de executivo. Vamos tentar apostar aí, tá? Veja, quem é que exerce o poder executivo nível nacional? O presidente da República, auxiliado pelos ministros. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, lá em 2001, eu fiz o meu primeiro concurso, tá? Levei um ferro, levei um chumbo, tu não tem noção. Não sabia nem escrever o nome da prova. E eu lembro muito bem dessa questão. O concurso, se não me engano, era de técnico do Tesouro Nacional. TTN. Nem existe mais o nome do cargo. E a pergunta da prova era essa aqui. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República, auxiliado pelo, letra A, vice-presidente. E o tombo aqui, em 2001, marcou letra A, vice-presidente. Ué, é óbvio. O presidente é o chefe, o subchefe é o vice-presidente, auxiliado pelo vice-presidente. Não. O auxílio direto no governo é dado pelos ministros. Isso eu fiquei sabendo da pior forma possível, né? Porque eu errei a pergunta. Então, o poder executivo é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros. Então não cai na pegadinha que eu caí há muito tempo atrás, tá? Agora, não é isso que eu quero mostrar para você, eu quero mostrar para você o artigo 84. Moçada, o artigo 84, ele vai trazer as atribuições do presidente como chefe de Estado e como chefe de governo. Só que não vai trazer de forma separada, não, tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado. A doutrina que vai fazer essa separação do que é chefe de Estado, chefe de governo. Eu vou te dar algumas dicas, tá? O artigo 84, ele vai ser, leia para mim os incisos de número 4 e 5, que vai trazer a questão da sanção e veto. Veja que o presidente faz sanção e veto de projeto de lei, o presidente não faz sanção e veto de PEC, não é o presidente que sanciona uma emenda constitucional, pelo amor de Deus, não é o presidente que sanciona uma emenda constitucional. Isso é feito pela mesa da Câmara e mesa do Senado. O presidente vai sancionar ou vai vetar projeto de lei, tá? Então, não tem nada a ver com PEC. Marca para mim o inciso 6º, tá? Porque aqui nós temos a questão do decreto autônomo. Então, a letra A e a letra B. Quando que vai caber o tal decreto autônomo, né? Leia, porque cai bastante em prova. E nós temos também o inciso 12, comutar penas e conceder indultos. Por que eu estou destacando isso? Comutação de pena e concessão de indulto, juntamente com o decreto autônomo, também pode ser delegado para ministro, AGU e PGR. Então, marca para mim o inciso 6º, o inciso 12 e o inciso, pessoal, de número
25, primeira parte, tá? 25, primeira parte. Esses aqui, 25, primeira parte, ó. Promover e extinguir cargo público é a função do presidente. Agora, prover cargo público é uma das atribuições delegáveis, de acordo com o parágrafo único. Quem é que pode prover cargo público? Presidente. Mas ele pode delegar? Pode. Delegar para quem? Ministros, PGR, que é o chefe do MPU, e AGU, que é o chefe da Advocacia Geral da União. Agora, presta atenção aqui, ó. Emenda Constitucional número 109 de 2021. Quem é que vai propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade? Porque nós temos agora mais um estado de exceção. Nós já tínhamos lá no artigo 34, 35 e 36 a intervenção federal. No artigo 34, 35 e 36 nós temos a intervenção federal e estadual. Intervenção é um estado de exceção. Nós temos agora o estado de calamidade, nós temos o estado de sítio e o estado de defesa. Então, o estado de calamidade é proposto pelo presidente ao Congresso Nacional. Está aí uma inclusão de mais uma atribuição ao presidente, tá? Fechou? O artigo 85 e 86 vai trazer a responsabilidade e eu espero então que você possa ler também nesses 3 artigos. Leia, se possível, os 3 artigos, 84, 85 e 86. Para fechar e para os nossos amigos da Guarda Municipal, vamos lá para o artigo 144, que vocês estão careca de saber, eu sei disso, tá? Mas vamos lá. Artigo 144. Poder Judiciário, se cair, vai cair o artigo 92, que é a estrutura, tá? Definição de órgãos, 92 ao 97. Leia a parte geral do Poder Judiciário, 92, 93, 94, 95, 96 e 97, que é a cláusula de reserva de plenário. No máximo vai cair isso aí. Vamos lá achar o artigo 144 para nós fecharmos então a nossa revisão. Isso aqui, obviamente, vai cair apenas para os nossos queridos e amados guardas municipais, né? Que farão a prova. 144 está chegando. Opa! Chegou. 142, 144. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Nós temos a criação da segurança pública. Nós temos aqui a existência das polícias do Brasil. E aí, meu amigo, é o que eu mais falo, né? Pelo amor de Deus, você vai fazer um concurso da área de segurança pública, lato sensu, e tem que saber quais são as polícias do Brasil. Guarda Municipal é polícia? De pronto já te digo que não. Guarda Municipal está previsto nos incisos do artigo 154? Não ainda. A Guarda Municipal está no artigo 154? Tá, lá no parágrafo 8º, tá? Tá lá, ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, seus serviços, suas instalações. Tá? Então a Guarda Municipal está no artigo 144? Está no parágrafo 8º. A Guarda Municipal possui poder de polícia? Possui poder de polícia administrativo. Você vai ver isso lá no poder de polícia, na matéria de poderes, lá no direito administrativo. Tá? Mas Guarda Municipal não está no caput do artigo 144. Por isso, infelizmente eu digo, a Guarda Municipal não é considerada oficialmente uma polícia, tá? Quem é polícia no Brasil? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro é polícia, Bombeiro Militar e agora a novíssima Polícia Penal. Então a nossa SUSEP, ela vai se transformar em Polícia Penal Estadual. Isso porque foi incorporado lá pela emenda 104 de 2019, a nova polícia no Brasil, que é a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Então nós temos agora mais uma polícia, tá? Quais são as polícias estaduais? Tem que lembrar. Quais são as 4, agora são 4, ó. 4 polícias estaduais. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Penal. Então a SUSEP ela deixa de formar o DEPEN e vai ser polícia penal, vai ser enquadrado como policial também, tá? Bom, eu sempre vou destacar aqui para vocês, ó, a questão das polícias civis, né, e militares, lembrando que o parágrafo 6º foi alterado exatamente para colocar
mais uma Polícia Civil dentro da Força Policial Estadual, né? As PMs e os bombeiros são forças auxiliares do Exército, somente elas, são as militarizadas, né? PM e bombeiro, são forças auxiliares do Exército, são os militares estaduais, e mais as polícias civis e as polícias penais se subordinam aos governadores. Então, assim como o presidente, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, o presidente é o chefe supremo das polícias federais, os governadores são chefes supremos das suas polícias. Não te esquece, nós temos mais uma agora, PM, PC, BM e PP. Tá joia? Com isso, não há tempo a mais nada, eu encerro aqui minha participação. Fizemos o possível, né, mostrando aí os detalhes da nossa Constituição. Tem muito mais, né? Tem todo o Poder Judiciário, nós tínhamos aí a questão da ordem social, mas não dá tempo, pessoal. Infelizmente, é uma revisão em que eu faço votos que seja útil para você, né? E se Deus quiser, nós vamos tomar um chimarrão juntos aí, comemorar a tua aprovação. Beleza? Um abraço, bons estudos e boa prova no domingo.